Vocês. Vamos continuar a falar sobre a Ferrari. Desta feita, vamos falar sobre os pilotos que conquistaram o título de pilotos com a Ferrari na Fórmula 1. São 15 títulos com 9 pilotos, porque alguns deles conquistaram mais de um título, não é mesmo? Eu sou Alexandre Vasconcelos, canal Lip Speed. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Como você pode ver, ó, aqui em cima tem um quadro da Ferrari, com vários modelos da Ferrari na Fórmula 1, e aqui desse outro lado tem um desenho da Ferrari feito à mão pelos meus dois filhos, aliás, um presente fantástico, né? Com a assinatura deles ali. Mas vamos para o vídeo assistir quais foram os pilotos que venceram o Mundial de Fórmula 1 com a equipe Ferrari. A gente começa falando sobre aquele que conquistou os dois primeiros títulos da Ferrari na Fórmula 1, o Alberto Ascari, filho do Antonio Ascari, que foi piloto da Alfa Romeo e que também venceu várias corridas, né? E o Ascari foi campeão em 52 e em 53. No momento da Fórmula 1 que havia uma discussão sobre quais os motores iam utilizar, quais os limites e tal, então estava meio confusa. Inclusive estava valendo na Fórmula 1 mesmo o regulamento da Fórmula 2, imagine você. Essa Ferrari podia correr nas duas categorias se quisesse. Motor 4 cilindros em linha. O Ascari teve 6 vitórias em 8 provas em 52 e teve 5 vitórias em 9 provas em 53. Em 1956, o então tricampeão mundial, Juan Manuel Fangio, vai para a Ferrari depois de conquistar um título pela Alfa Romeo em 51 e 2 títulos pela Mercedes, 54 e 55. Ele vai para a Ferrari, mas acaba correndo com o modelo Lancia Ferrari D50, que é esse que está aqui na foto, onde ele obtém 3 vitórias em 8 provas, né? Mas ele não tinha gostado muito do carro, não. Mesmo assim, acaba conquistando o título, mas ao final do ano ele vai embora da equipe. Em 1958, o Mike Hawthorne, primeiro inglês a conquistar um título mundial, com essa Ferrari que você está vendo aí, a D246, agora com motor V6. Fangio tinha sido campeão com uma V8 e lá atrás o Ascari com uma 4 cilindros. Olha que interessante, a Ferrari conquistando com vários tipos de motores, né? O Hawthorne conquistou apenas uma vitória em 11 provas, mas a constância dele acabou levando à conquista do título mundial. Em 1961, o norte-americano Phil Hill acabou sendo campeão, aliás, de uma forma muito polêmica com essa Ferrari que você está vendo, a 156 motor V6. Polêmica por quê? Porque o campeonato chegava em Monza, na última prova do ano, com um companheiro de equipe dele, o alemão Wolfgang von Trips, como líder e tinha uma vantagem numérica de pontuação sobre o Phil Hill. Acontece que o Von Trips se envolve no acidente com o então novato Jim Clark e acaba falecendo, mas o Phil Hill continuou competindo e normalmente quando acontecia um tipo desse acidente, aliás até hoje, a equipe abandona a corrida, mas o Phil Hill não quis saber e ficou na pista e acabou levantando o título. Mérito porque ele conquistou pontos o suficiente, mas de uma forma talvez não tão elegante, digamos assim. Mas foi campeão mundial. Em 1964, o inglês John Surtees se tornou o primeiro piloto e único da história a ser campeão mundial de moto e campeão mundial de Fórmula 1. Quando, no final do Grande Prêmio do México, ele chega em segundo lugar e consegue conquistar pontos suficientes para derrotar o então líder do campeonato, que era o Jim Clark. Aliás, diga-se de passagem, o Clark liderou a corrida e na última volta ele teve problema e acabou tendo que diminuir o ritmo, que o carro não andava. Ele acabou caindo para a quinta posição, o Surtees foi segundo e com isso ele conseguiu os pontos para levar o título para casa. Ferrari 158, motor V8, 2 vitórias em 10 provas. Em 1975 chegou a vez do austríaco Niki Lauda, que também seria campeão em 77. Em 75 ele conquista 5 vitórias em 14 corridas e em 77 3 vitórias em 17 corridas, com então a Ferrari 312T de câmbio transversal, motor 12 cilindros. Um barulho maravilhoso, né? Para quem se lembra e teve a oportunidade de ver esse carro na pista, como eu. E vale lembrar alguns detalhes, né? Em 75 o Emerson Fittipaldi estava brigando pelo título com ele, só que a McLaren quebrou em 5 corridas
e tirou qualquer chance do Emerson poder brigar com o Lauda, e eu pessoalmente acho que o Emerson teria sido campeão aquele ano, não fosse a McLaren ter quebrado tanto. E em 76 todo mundo se lembra, né? Ele estava brigando com o Hunt pelo campeonato, teve aquele acidente em Nürburgring e ficou fora, aí voltou com o rosto todo machucado e foi campeão em 77 pela Ferrari. E assim que ele conquistou o título, ele abandona a equipe e nem termina o ano de 77 correndo pela equipe e vai embora dizendo que estava satisfeito, que não tinha mais o que fazer por ali. Grande Nick Lauda, né? Que seria tricampeão mundial depois, né, com o título que ele conquistaria pela McLaren lá em 84. Né. Em 1979 foi a vez do sul-africano Jody Scheckter conquistar o título, batendo o companheiro de equipe, o preferido e queridinho da Ferrari e de muitas e muitas pessoas, o showman, né, o Gilles Villeneuve. Villeneuve, é claro, só podia perder, né? Porque ele lembrava muito o Ronnie Peterson e outros pilotos que são rápidos, dão show, mas ganhar e ser constante para poder levar um título, não conseguiu. O Scheckter foi muito mais inteligente que ele, muito mais eficiente do que ele. Scheckter, que em 73, acho que muita gente lembra que no Grande Prêmio da França ele bateu no Emerson Fittipaldi, aliás, numa batida ridícula, porque o Emerson mergulha na curva de entrada da reta dos boxes, pega o Scheckter de surpresa, só que o Scheckter simplesmente vira o carro para cima, bate no Emerson, estraga a corrida do Emerson. O Emerson era líder do campeonato até aquela prova. Depois ele vai causar um acidente gravíssimo em Silverstone, tirou mais de 11, 12 carros da prova que infelizmente acabou tirando o André de Adams da Fórmula 1, porque ele teve uma fratura muito grave na perna. Mas depois se recuperou, teve várias vitórias pela Tyrrell, foi um grande piloto e mais do que isso, né, levou o título para casa contra um piloto que era muito rápido, como era o caso do Gilles Villeneuve. Chegou a vez do Michael Schumacher, o alemão, que para nós brasileiros, né, ficou um gostinho meio amargo, com aquelas vitórias maledetas lá que o Barrichello teve que entregar para ele. Mas de qualquer forma, deixando de lado um pouquinho a ética, que era bastante duvidosa do Schumacher, né? Ganhou o campeonato em 94 batendo no Damon Hill, 97 jogou o carro para cima do Villeneuve, 2006 em Mônaco parou o carro no meio da pista para tirar a pole, que foi, né, depois do Fernando Alonso. Enfim, tem várias atitudes dele que são bem questionáveis. Hungria, quando ele está de Mercedes e o Rubinho de Williams, ele vai tentando espremer o Barrichello. Enfim, tem várias coisas aí que vou deixar para lá. Ele conquistou 48 vitórias em 85 provas entre 2000 e 2004, motor V10, olha só, Ferrari já tinha sido campeão com motor 4 cilindros, V6, V8, V12 agora V10. Simplesmente espetacular, né? Depois que ele conquista o título em 2004, ele ainda fica na equipe até 2006 e depois vai embora. O último piloto a levantar o título de pilotos pela Ferrari foi o finlandês Kimi Raikkonen em 2007. Acho que muita gente lembra, né? Final aqui em Interlagos. Felipe Massa estava ganhando a corrida fácil, né? Mas entregou a vitória para o Kimi Raikkonen, e com isso o Raikkonen vencendo, ele tira o título que seria do Lewis Hamilton, porque ele empata com o Fernando Alonso, os dois de McLaren, mas o Hamilton tinha mais segundos lugares do que o Fernando Alonso e ele seria o campeão não fosse a troca de posições. Mesmo que se critique, e eu não gosto dessa história de entregar vitória, eu acho que é lamentável, mas valia o título mundial. E o Kimi Raikkonen saiu dali como campeão e foi o último piloto a dar um título de pilotos na Fórmula 1 para a equipe Ferrari. Mas além dos títulos de pilotos na Fórmula 1, a Ferrari também levantou o título de construtores, né, que para muita gente é mais importante, né? Eu acho que é campeonato mundial de Fórmula 1, de pilotos e não de equipes, mas as equipes ganham muito dinheiro com essa história. Então vamos lá. 1961, Phil Hill, Rich Ginter, Wolfgang von Trips, Oliver Gendeberian, Giancarlo Baghetti, Willy Maresi, Ricardo Rodrigues e Pedro Rodrigues, todos eles pilotaram pela equipe oficial da Ferrari
E somados todos esses pontos, eles deram o título à equipe. Lembrando que título de construtores se iniciou na Fórmula 1 em 58, porque senão teria contado lá o título de 52, 53 do Ascari, o de 56 do Fangio e o de 58 do Hawthorne, e aumentaria, vamos dizer assim, o número de títulos da Ferrari como construtora. 64, John Surtees, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti e Pedro Rodrigues deram o título para a Ferrari. Detalhe aí, o Ludovico Scarfiotti era considerado um dos pilotos mais espetaculares da Itália. Ele teve uma briga com o Enzo Ferrari, catou as coisinhas dele e falou para o Enzo Ferrari, tchau, vou embora, e largou a equipe. 75 lá da Regazzoni, 76 lá da Regazzoni e o Reutemann, que participou no final do campeonato. 77 o Lauda, o Reutemann e aí a chegada do Villeneuve. Em 79 Scheckter e Villeneuve, 82 Pironi, Villeneuve também e Andretti, lembrando, né, que em 82 o Villeneuve vai falecer em função do acidente em Zolder e o Pironi sofre gravíssimo acidente em Hockenheim e fica fora do campeonato, o campeonato que ia ser dele fácil. 83 também e Arnoux, 99 Schumacher e Vine, 2000 a 2004 Schumacher e o Barrichello, e finalmente 2007 2008 Raikkonen e Felipe Massa, aí os brasileiros entregando ou ajudando a Ferrari a conquistar vários títulos, não é mesmo? Lembrando, né, que se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber avisos quando a gente colocar novos vídeos. A gente se vê na próxima. Não esquece de dar uma olhada no próximo slide.